E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No dia de hoje eu vim reagir e analisar com vocês ao tão esperado comeback dos meninos Yet to Come e também a música Run BTS e For Youth. Estou bem ansioso para este comeback, porque a gente sabe toda a simbologia que ele representa para os meninos, tanto pro ARMY quanto pros meninos. Pra quem não sabe, faz quase 2 anos que eu sou ARMY já, eu me tornei ARMY e eu faço conteúdo dos meninos há quase 2 anos aqui no YouTube. Eu cheguei ali na era na era Dynamite, no caso. Então aqui, além de eu reagir, eu percorro muito e submerjo muito pelo mundo dos meninos. Então você está super convidado a ver esse tipo de conteúdo aqui no canal. Aqui eu falo sobre as teorias, sobre Map of the Soul, sobre Wings, sobre todo o significado por trás de todas as eras dos meninos. Então, se você for Baby Army ou não Baby Army e quer se informar mais sobre isso, eu vou deixar aqui no meu link fixado dos comentários todas essas playlists que você pode achar esse tipo de conteúdo. Foi muito legal fazer esse tipo de conteúdos porque a gente realmente pode ver como os meninos são artistas, não é mesmo? Como eles pensam nas coisas e simplesmente eles não fazem música por fazer músicas, né? Eles realmente colocam a alma deles e o coração deles nisso, né? E isso reflete justamente todo o conceito do novo álbum deles, o novo álbum Proof. Então, vamos começar, vamos ver se vai ter alguma coisa relacionada às teorias, se não irá ter, toda a simbologia que vai ter por trás. Então eu tô bem ansioso. O vídeo vai ser um pouco longo, já vou dizendo, porque eu gosto de analisar, eu gosto de pausar. Então aqui comigo não funciona só assistir e não dizer nada, ou só deixar as minhas considerações pro final. Eu gosto de ir pausando, independente, então espero que vocês não se importem. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, e aqui o coração na boca, vamos reagir ao novo comeback do BTS. Vamos lá. Tô muito nervoso. Areia. Nossa, que linda a fotografia do clipe. E essa roupa do JK? Ah, não! Ele fez referência a I Need You. Meu Deus, olha essa roupa dos meninos. Tá lembrando muito Just One Day, eles sentadinhos assim, cara. Mas eu já quero chorar. Meu Deus, essa letra de mim. Meu Deus, eu já tô chorando. Eu não acredito. O Tai. E esse arranjo da música. O carro do epílogo. Ah, eu vou morrer. Meu Deus, cara. Como assim? E essa roupa do Jin tá parecendo muito Elin DNA, cara. Meu Deus, eles estão referenciando tudo, caralho! Eu não acredito! A rosa! Meu Deus! Eu vou ter o... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, cara, a rosa! Taehyung! Ah, o sorrisinho. Legal que a progressão da música ela é bem mid-tempo, né? Eu tava bem curioso pra saber qual seria a sonoridade dessa música, né? Mas a minha aposta, eu sempre apostei que seria algo mais mid-tempo. A gente pode perceber que nessa progressão a gente tem essas influências do hip hop também, mas a música mid-tempo justamente é uma música meio termo, assim. Eu vou dar um exemplo. Temos Butter, que é uma música upbeat, que é uma música mais agitada. Esse é o termo, upbeat, é bem agitada. E temos Life Goes On, que é uma música dá o tempo. Ou seja, é uma música um pouco mais lenta, né? Onde se pode construir justamente essas camadas de melodia da voz dos meninos. Então aqui fica entre
esse meio termo, né? Não é tão rápida, não é tão upbeat, mas também não é tão downbeat que chama, né? Batidas mais lentas. Então aqui temos uma música mid-tempo, né? Que é justamente o meio entre essas duas coisas, né? Ai, cadê minha água? Eu preciso beber água. E acaba que justamente a música mid-tempo acaba influenciando as batidas da música, né? E essa letra, cara? Cara, o carro! Meu Deus! Ei! Mano, Spring Day, cara! Melas, velho, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, o Tai! Cara, eu não tô acreditando nisso. Eu vou morrer. Blood, Sweat and Tears. Yujin olhando, cara. Yujin beijou essa estátua no videoclipe. Meu Deus. Muito parecida a roupa com o MV Spring Day. Meu Deus. Eles estão referenciando muita coisa. O piano. Nossa, esse look dele tá parecendo muito War of Hormone, de verdade. Nossa, e linda a cena, meu Deus. Parece realmente que de toda aquela dor que ele sentia, né, nos MVs anteriores, ele finalmente pôde se libertar dela e olhar as coisas de uma outra perspectiva, né? Tanto que ele tocava o piano muito frustrado, né? Muito quebrado, e agora tem essas flores ali em volta, que é a flor de esmeralda, se eu não me engano. E ele tá feliz, sabe? Ele tá... O semblante mudou, isso é muito incrível. O container, roupa do Namjoon dando uma vibe muito de... Aquele estilo que ele tinha em Fake Love. Meu Deus, o trem de Spring Day! Caralho, J-Hope! Nossa, a roupa igualzinho do Ebitum, igualzinha do Ebitum. Muito igualzinha. Acho que de I Need You também, se eu não me engano. Meu Deus, cara! Meu Deus. BTS, caralho. Meu Deus. Peraí. Ai, meu Deus. O busão de No More Dream. Eles correndo igual Run, igual Young Forever. Nossa, eu tô muito... Ai, meu Deus. Tipo, meu Deus. Eu não sei o que falar, cara. Tipo, as influências desse hip hop bem forte, vocês conseguem perceber? Tipo... Aquela parte que o Jin fez assim me lembrou muito Blood, Sweat and Tears. O Tai tá parecendo um ator de dorama. O sorrisinho do JK. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. As tatuagens. Ah, eles parecem tão felizes. Se apareceu o J-Hope e o Jimin ali, é referência a Spring Day.
E ele deu uns tapinhas. Meu Deus, quanta referência. Eu tô passando mal. Eu vou ver mais uma vez. Meu Deus, cara. Tô mais calmo agora. Meu Deus, cara, quanta emoção, não é mesmo? Quanta emoção. E algo engraçado, vendo aqui agora, é que ali a data que foi aprovado, né, enfim, eu acho que pra finalização do clipe foi dia 27/5/2022, justamente no The Notes. Nesse dia foi quando o Jin tava num deserto e ele justamente pisou em cima de uma flor de esmeralda e o loop temporal se reiniciou mais uma vez, né? É bem interessante porque eu já tinha falado isso no meu Twitter e tudo mais, que a Flor de Esmeralda justamente, eu analisei aqui a música The Throne Told, que é inspirado no conto La Tita de Esmeralda, que fala justamente conta a história, né? E a Flor de Esmeralda, ela cresce no norte da Itália, né? Ela cresce no norte da Itália, justamente perto dessas aldeias rurais, ou lugares mais, como posso dizer, desertos, justamente onde eles estão, né? E Yongi justamente aparece com várias flores de esmeralda, que é justamente o lugar que ela curte crescer, né? Porque é uma flor fictícia, então inventaram isso, inventaram isso. E aí é bem legal porque realmente aqui, se levando em consideração de tudo, é como se realmente desse um ponto final a tudo aquilo, né? Parece que realmente agora eles realmente acharam o The True Self, que eu já expliquei sobre isso e vou deixar o trecho aqui. Mas o ponto que a gente chegou agora, depois de 9 anos, depois de muitos álbuns falando sobre crescimento e juventude, a gente realmente chegou no ponto crucial. É um ponto onde a gente olha para o passado, ou seja, o estágio final será na verdade o reflexo da juventude que eles são olhando para trás, pensando sobre a juventude e o que isso significa, e perceberem principalmente que eles não se arrependem de nenhuma escolha, porque é tudo parte da juventude e do processo de encontrar o verdadeiro eu, the true self. Oh, vocês lembram dos arquetipos do Carl Jung em Map of the Soul? Para o Carl Jung, o self pode ser compreendido como a imagem da totalidade da psique, como seu centro e também como símbolo dessa unidade, abrangendo o consciente, inconsciente e o próprio eu. Em uma definição sucinta, o self ele inclui um corpo físico, processos de pensamento e uma experiência consciente de que alguém é único e se diferencia dos outros, o que envolve a representação mental de experiências pessoais. Na minha análise sobre a era Map of the Soul, ficou nítido ali que o ego ele é responsável por ser o centro da consciência, enquanto o ego ele é responsável pelo centro da consciência do ser humano. O self ele pode ser definido como o centro da personalidade total, que inclui a consciência, o inconsciente e o ego. Ou seja, o self é o todo e o centro. Então, isso significa que é uma totalidade. Então, basicamente, é você aceitar quem você é você aceitar seus aspectos positivos e negativos e fazer realmente uma reflexão até o ponto em que você chegou agora. Ou seja, você refletir sobre tudo o que você passou te fez a pessoa que você é hoje. Que foi justamente algo que eu falei quando foi anunciado o comeback do BTS. Era uma das minhas teorias e, pelo visto, a minha teoria está certa. É justamente um encerramento aqui e é onde realmente os meninos, eles se aceitam, sobretudo. Justamente essa aceitação faz eles encontrarem dentro deles o próprio mapa da alma. O mapa da alma não é um objeto, tá dentro deles mesmos. E aqui eles estão aceitando tudo que eles foram, tudo que eles passaram. E é muito nítido que aqui eles. É claro que são os momentos mais bonitos dele, mas a gente sabe tudo que eles passaram em cada era. Tudo que eles percorreram. Então nada foi fácil. Isso foi muito fruto da força deles, do trabalho deles.
Então, realmente, aqui pra mim, vendo tudo isso, tipo, chega a ser emocionante e também um ponto final pra aquilo, sabe? Que realmente agora esse foi o fim de um capítulo, mas o recomeço de algo muito maior, sabe? Então, eu tô até arrepiado falando isso e muito emocionado, mas eu não sei, cara, tipo, ficou muito lindo tudo. Tô chorando de novo já. Just One Day. Tipo, é muito emocionante porque eu fui acompanhando, tipo, eu fui fazendo aqui no canal tudinho vendo a evolução deles, por mais que eu não faça parte do fandom há 9 anos, tipo, eu me sinto como se eu fosse parte, sabe? Porque a gente vai, tipo, é muita emoção. Tipo, o BTS realmente aparece no momento certo e na hora certa nas nossas vidas, né? Eles fazem, tipo, essa saudação à trajetória deles na letra, né? Legal essa bateria eletrônica. Lembra muito a era Love Yourself também, os meninos com as rosas. Mano, olha isso. Noite em que todos prenderam a respiração, nós continuamos. Ou seja, tiveram pessoas que queriam que a gente desistisse, mas a gente não desistiu, a gente continuou firme e forte. Legal, tem batidas de sintetizadores ali. É realmente os elementos de uma faixa mid-tempo ali. Temos as influências do hip hop também, muito legal. Realmente a flor de esmeralda. E temos Butterfly. Eu não tinha visto Butterfly aqui também, várias borboletas. Realmente the most beautiful moments, né? Eu mudei muito, mas não houve mudança. O que quer dizer? Por mais que eu tenha mudado, no fundo, eu ainda sou o mesmo. Eu ainda tenho a minha essência dentro de mim. Muito bonito. E também uma crítica muito grande pra quem fala que o BTS está americanizado, né? Porque pra mim quem fala isso não conhece os meninos de verdade. Tipo, essa roupinha, cara. E essas montanhas ali atrás me lembram muito MV John. Eles correndo de All You For. Namjoon tá muito fake love, cara. Até o cabelo, assim.
E ainda tem uma parte da letra que faz referência a Spring Day, né? Eu quero ficar nesse MV pra sempre, cara. As batidinhas do J-Hope igualzinho Spring Day, meu Deus, até a câmera até voou. Bom, Yet Come é uma música mid-tempo, com influências do hip hop, tivemos Science Pop também nela. E liricamente falando, ela vem com essa menção honrosa aos 9 anos de carreira, né? E que, tipo, foi muito legal todo o caminho que eles percorreram até agora, mas muito estar por vir, né? Justamente é o lema que eu levo pra minha vida. Se a gente vive com medo da mudança, a gente já para de viver com plenitude. Então aqui os meninos estão falando pra que todas essas mudanças, todos esses 9 anos fizeram o que eles são hoje, mas muito ainda está por vir. Muito mais aventuras, muito mais músicas. E a gente pode interpretar isso até de uma forma de que eles ainda vão ter um caminho muito grande pela frente, independente do que aconteça no futuro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de Yet Come. Então agora vamos pro resto das músicas, né? Acho que agora eu tô um pouco mais calmo e sem palavras, de verdade. O BTS apareceu na minha vida num momento que eu não tava muito bem. Então rever tudo isso, todos esses momentos que eu fiz aqui no canal, foi como se eu lembrasse da minha própria trajetória até aqui também. Então, foi bem bonito. Oh. Temos mais uma faixa de hip hop. Agora upbeat, lembra que eu tinha falado? Legal os riffs. Essa guitarra de fundo ficou legal. Ei. Caramba, dá muito um clima da era School dos Meninos, né? Vocês não acham? Dá muito um clima mais era School dos Meninos, mas também bem diferente. Ei. Ei. Habla, Yoongi, habla. Cara, tem muita referência às músicas antigas deles aqui. Tem ali a parte de Dionysius, We Are Bulletproof. Caramba, cara. Essa música fala muito sobre o crescimento deles também. Ei. Eu vivi pra ver todos os meninos cantarem uma faixa de hip hop. Eu já posso morrer em paz, na moral. Os efeitos de autotune que tem muito hip hop, muito mesmo. Ei.
Vai, Ruby! Ah, essa guitarra. Olha esse solo. Ei. 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 Olha os vocais agudos do JK. Ei. Lembra muito, assim, a era mais school deles. Lembra bastante ali. Lembra Dark and Wild também. Uou! O que falar de Run, BTS, né? É uma faixa bem poderosa, né? Tem o jeitinho dos meninos que a gente conhece, por isso que acaba lembrando muito a Air School, porque eles vêm com essa atitude que a gente viu primeiramente ali na Air School, né? Por isso que dá essa nostalgia. E justamente a música também tem muitas referências, eles estão ali falando que eles estão beirando os 10 anos, né, de grupo, e que eles se esforçaram muito pra estar onde eles estão agora, né? Então, bem legal, porque aqui eles deixam também bem nítido que, independente do que está para acontecer, eles ainda vão dar o melhor deles, sempre. Eles samplearam Forever Young. Já quero chorar de novo. Super R&B. Arranjo super R&B com esse piano. Caramba. Também me lembrou as eras antigas. O BTS explorava bem mais o R&B nas eras mais antigas ali. Na era School, né? Are You Too Late? School of Fear. Oh, de mim. A música transicionou aqui agora, né? Vocês perceberam? O Nam começou a fazer o rap melódico e aí já deu uma mudada ali pra se arranjar justamente com o rap melódico dele. Esse rap que a gente conhece de mono, né? Por onde andamos juntos, tudo se torna uma estrada, que bonito. Aí viu, ó, foi pra camada vocal do Tai, tivemos a transição musical, aí voltou o piano, voltou a parte mais melancólica e melódica da música, né? Alteração, viu?
Uma música pro fandom, né? Essa música me lembrou muito We Are Bulletproof the Eternal, né? We Are Not Seven With You. E é sobre isso. Legal que eles estão cantando em gênero neutro também, né? Uma música, tô me sentindo bem conforto. Muito conforto, né? Uma música assim, sight pop, né? Temos ali alguns elementos mais melancólicos e melódicos. Influências do R&B também, né? Que bonito! Muito R&B, muito R&B. Esse falseto, o vibrato do Tai é muito bonito. Me segurei nessa pra não chorar, hein? Foi difícil. O BTS, ele tem uma sintonia realmente de dar inveja. Vocês não concordam comigo? Tipo, 9 anos de debut e eles mostram, sem esforço algum, que eles são realmente uma família. E pra mim é uma química que só quem passa por dificuldades e quem cresce juntos pode ter, né? Justamente essa música me passa esse clima família, tipo, tanto nós, ARMYs, quanto eles juntos somos uma família, porque como eles próprios dizem ali, tudo que a gente passou com eles, a gente passou todos juntos, né? Independente de quem tenha, tipo, independente de quem chegou hoje, ou chegou ontem, ou chegou há 9 anos atrás. Então, seres humanos, esse foi o meu react e a minha análise das 3 músicas inéditas do Proof. Obviamente, temos as 2 faixas escondidas, né? Contention Mark e Young Love, que eu irei trazer no próximo vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e principalmente muito obrigado, na verdade também por vocês me acompanharem até aqui, quem me acompanha desde o começo no canal, né? Pra gente celebrar essa jornada juntos, né? O BTS mudou minha vida e realmente eu nunca vou esquecer tudo que eles fizeram por mim. Então, ai, não vou chorar. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui, tá bom? Então, muito obrigado, de verdade, e vejo vocês no próximo vídeo de BTS aqui no canal. Muito obrigado e falou!